Agora vamos aqui à palavra de Deus. Abra aí a sua Bíblia, já que hoje é domingo de Páscoa, domingo da ressurreição. Abra no Evangelho de João. João capítulo 20, versículo 1. João 20, versículo 1. João 20, a ressurreição de Jesus. E ao teu falar, há 100 bilhões de estrelas, brilho das. João 20, versículo 1. Planetas nascem com o teu soprar. Se as galáxias te adoram, eu também posso ver teu coração na criação. Cada estrela um sinal do teu perdão. Cada estrela um sinal do teu perdão. Se a natureza louva, eu também. Se a natureza louva, eu também. Deus de promessa, Deus de promessa, és sempre fiel, és sempre fiel. Não abres a boca em vão. E quando tu falas, a vida é a ciência, ao som de tua voz seguirão. E ao teu falar, há 100 bilhões de seres, vida dá, se formam ao fluir do teu soprar. Se revelam tua glória, eu também. Se revelam tua glória, eu também. Vejo o teu amor em todo o teu falar. Vejo o teu amor em todo o teu falar. Cada céu pintado é um quadro a se criar. Se a criação te segue, eu também. Se a criação te segue, eu também. Coloque a mão sobre a palavra, diga assim: Senhor Jesus, venha me dirigir, venha me orientar, segundo a tua palavra. Lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos, é a tua palavra. Amém. Graças a Deus. No primeiro dia da semana, um domingo, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Quer dizer, ela estava removida, a pedra estava removida. E a pedra, pessoal, a pedra do túmulo de Jesus, olha aqui para mim, ela não foi removida de fora para dentro. A pedra do túmulo do Senhor Jesus, ela tinha sido removida de dentro para fora. Não foi um anjo que foi lá remover a pedra para Jesus. Foi o próprio Senhor Jesus que removeu a pedra. O principal
tem muita gente que ela não tem esse entendimento. Qual é o principal fundamento? Qual é o principal fundamento? Qual é o principal fundamento da nossa fé? O principal fundamento. Aonde que a tua fé tem que estar alicerçada? Alicerçada. Principal fundamento da fé cristã qual é? Que o apóstolo Paulo fala que se você não tiver esse fundamento, se você não tiver essa fé, se a tua fé não tiver fundamentada sobre isso, Paulo chega a dizer que a nossa fé é inútil. A nossa fé não tem valor nenhum, a nossa fé não vale de nada, a nossa fé não tem poder nenhum. Aonde que a nossa fé tem que estar alicerçada, acima de tudo, de que o Senhor Jesus, ele morreu por mim, por você, pelos nossos pecados, ele levou as nossas dores, ele levou os nossos pecados, mas no terceiro dia ele o quê? Ele ressuscitou. Esse é o principal fundamento da fé cristã. Ele ressuscitou. Lá dentro daquele túmulo, ele se levantou e ele pegou o aguilhão da morte, o ferrão da morte, o poder da morte, o veneno da morte, e quando ele se levantou ali naquele túmulo, ele matou a morte. A morte foi morta ali. E ele removeu aquela pedra ali. Quando aquela pedra foi removida do túmulo, o poder da morte foi removido também da nossa vida. E nós que cremos na morte de Jesus, olha para cá, por favor, nós que cremos, dá licença, nós que cremos na ressurreição do Senhor Jesus, a morte não tem mais poder nenhum sobre nós. Quando você passa a ter essa fé, quando você passa, olha aqui para mim, por favor, quando você passa a ter essa fé, quando a tua fé está fundamentada sobre a ressurreição do Senhor Jesus, você passa a ser uma pessoa que não vive mais com medo, que não vive mais escrava da ansiedade, escrava da preocupação. Você não vive mais com medo do dia de amanhã. Você não fica com medo, por exemplo. Se tem uma coisa que as pessoas temem muito nesse mundo, por exemplo, é a velhice. Você sabe que as pessoas poderosas, você sabe que as pessoas poderosas, as pessoas que têm dinheiro, as pessoas que são poderosas, elas estão investindo bilhões e bilhões e bilhões e bilhões em tecnologia, porque elas estão fazendo de tudo para retardar o envelhecimento. E muitas acreditam que elas podem tornar daqui a alguns anos o ser humano imortal. Porque é muito frustrante. Imagina que você seja uma pessoa, que você lance um produto, que você lance uma marca, que você está aqui hoje na igreja, você é uma pessoa humilde, mas que você tem uma ideia brilhante e você se torne uma pessoa multibilionária do dia para a noite. Mas qual é o seu futuro? O seu futuro é igual ao de todo mundo. Por mais que você seja rico, por mais que você seja famoso, por mais que você seja poderoso, se você tiver uma vida longa, o que vai acontecer com você depois? Você vai envelhecer e você vai morrer, porque o fim para todo ser humano é o mesmo.
Então, essas pessoas poderosas, elas carregam essa frustração. Eu estava vendo outro dia uma entrevista, inclusive essa pessoa bem famosa, se eu falar o nome dela aqui, mas eu não vou falar porque é uma falta de ética, mas se eu falasse o nome dela aqui, todo mundo, até a pessoa mais simples sabe quem é. Quando o entrevistador perguntou para ele qual é a coisa mais triste da vida, ele falou assim: a coisa mais triste da vida é a morte. E eu sei que a cada dia que eu passo, porque ele já estava com mais de 80 anos, a cada dia que eu passo, é um dia que eu tenho a menos de vida e logo, logo eu vou ter que encarar a minha morte. Mas a morte não tem esse poder sobre nós. O apóstolo Paulo disse: para mim viver é o quê? Viver é Cristo. Para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Porque nós cremos que assim como Jesus ressuscitou dos mortos, nós também vamos ressuscitar com Ele. Amém? Amém? Como o próprio apóstolo Paulo também disse, partir para Cristo para mim é bem melhor. Morrer é estar com Ele. Então isso te traz paz, isso te traz liberdade. Isso te liberta de depressão, isso te liberta de crise de ansiedade, isso te liberta de preocupação, isso te liberta de crise de terceira idade. Você pode ser uma pessoa que está entrando aí nos seus 50 anos, 60 anos, e geralmente a pessoa parece que quando ela vai entrando na velhice, a vida perde o sentido. Pelo contrário, se você é uma pessoa que tem fé no Evangelho, se você é uma pessoa que tem fé na palavra de Deus, se você é uma pessoa cheia do Espírito Santo, na sua velhice, como está lá escrito na profecia de Joel, os vossos velhos sonharão. Você consegue ter sonho mesmo na velhice, você consegue ter força mesmo na velhice, você consegue ter ânimo mesmo na velhice. Porque você não vive mais segundo os planos desse mundo, segundo o curso desse mundo, segundo a visão desse mundo. Porque você tem uma fé fundamentada segundo o Evangelho, segundo a palavra de Deus. Viver para você é Cristo. Morrer para você é lucro. E você vê que coisa. Quem foi a primeira pessoa a ir lá no túmulo? Olha aqui para mim. Quem foi a primeira pessoa a ir lá no túmulo? Foi Pedro? Foi João? Foi João? Foi Pedro? Foi Nicodemos? Quem foi a primeira pessoa, gente? Maria Madalena. Só para você ter uma ideia, naquela época não se aceitava testemunho de mulher no tribunal. Só para você entender o nível de machismo daquela época, não se aceitava testemunho de mulher. Nós temos aqui o doutor Henrique está aqui. Você imagina, doutor, você vai defender uma causa e tem uma mulher que viu um crime. Não era permitido a mulher dar testemunho, não. E era uma coisa tão radical, que os rabinos que pregavam a lei, que pregavam os mandamentos de Moisés, você sabe o que eles diziam? Eles diziam o seguinte: é melhor que a gente toque fogo na lei, é melhor que a gente destrua os mandamentos de Deus do que você dar a lei para uma mulher aprender. Eles diziam que era melhor tocar fogo na palavra, destruir a palavra, do que você dar a palavra para uma mulher. Esse era o nível de inferioridade do homem para a mulher naquela época. Mas você vê como que Jesus age. A primeira que foi ser testemunha da ressurreição foi quem? Foi uma mulher. E Maria Madalena, além de mulher, a mais desprezada.
Porque é o que está escrito lá em... É o que está escrito lá em 1 Coríntios 2,17. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Amém? Não tenha dúvida que Deus escolheu você. Não importa as suas debilidades, não importa se você caiu, não importa se você se afastou, não importa se você está fraco, não importa se você errou, não importa. O poder dele quer se aperfeiçoar na tua fraqueza. Se você for ler a Bíblia toda, você não vai ver nenhuma pessoa que Deus escolheu, que você vai ler a história dela e vai dizer assim, essa pessoa aqui era uma pessoa perfeita. Essa pessoa aqui, antes de Deus escolher ela já era perfeita. Antes de Deus escolher ela já era santa. Antes de Deus escolher ela nunca tinha errado. Não. A Bíblia não é um livro que glorifica o ser humano. A Bíblia não é um livro que glorifica o homem, que glorifica a mulher. A Bíblia é um livro que glorifica a Deus. Se você se perguntar assim, por que Deus me escolheu? Deus te escolheu para que Ele fosse glorificado na sua vida, e não você fosse glorificado. Amém? Sempre nas suas orações, por exemplo, sempre quando eu vou orar, todo dia quando eu vou orar, então a minha fé está fundamentada o quê? Na morte de Jesus. Meu Deus, eu creio que o Senhor morreu por mim. Então, quando eu vou pedir perdão a Deus, quando eu peço perdão a Deus, eu não peço, meu Deus, eu mereço o teu perdão. Não, meu Deus, eu creio na tua morte. Eu creio no derramamento do teu sangue, sangue precioso. Eu creio que o Senhor comprou a minha alma. Eu creio que o Senhor comprou o meu perdão. Não por mim, mas pelo Senhor Jesus. Eu aceito esse perdão. Eu recebo esse perdão. Eu creio, meu Deus, nessa morte. Mas eu creio também na tua ressurreição. Eu creio que o Senhor ressuscitou. Eu creio que o Senhor ressuscitou e abriu para mim a porta da salvação. Abriu para mim a porta do céu. Eu tenho acesso à salvação por causa do meu Senhor Jesus. Todo dia. Não é só sexta-feira santa, não. Não é só domingo da ressurreição, não. A minha fé está fundamentada na morte e ressurreição de Jesus todo dia que eu faço a minha oração. O diabo se levanta, o diabo traz acusações, o diabo traz problemas, o diabo traz problemas. O diabo usa pessoas, mas o mais importante, a tua fé está fundamentada sobre esta palavra. Para terminar, o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios, capítulo 15, 13 e 14. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. Quer dizer, se ele não ressuscitou, não tem nem por que pregar o evangelho. E é vã a vossa fé também. No versículo 16 e 17 ele fala, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Fique de pé, por favor. Por exemplo, tem muita gente que me escreve e pergunta assim, poxa, bispo, será que Jesus me perdoa? Por exemplo, uma pessoa que pergunta se Jesus perdoa ela não tem a fé dela fundamentada na morte e na ressurreição de Jesus.
Outras falam assim: bispo, eu pedi perdão para Deus. Eu pedi perdão para Deus, mas eu não sei se Ele me perdoou. Como? Por quê? Porque a fé dela não está fundamentada. Ela não sabe o que Jesus fez por ela onde? Na cruz. Por exemplo, se você vir aqui no altar e fundamentar a tua fé nessas duas coisas, na morte e na ressurreição, ó Jesus, eu creio no que o Senhor fez na cruz do Calvário. Eu creio que todo o teu sangue foi derramado por mim. Você sabe qual é o nosso problema? O nosso problema é que a gente sempre, o ser humano, ele sempre quer fazer alguma coisa. O que Jesus fez por nós, o que Jesus nos deu foi a graça, que é um presente que a gente nunca vai conseguir pagar. Então a gente não consegue receber esse presente. Sabe quando alguém te dá alguma coisa assim, uma coisa é você tá no aniversário, teu aniversário e tal, você está esperando um presente. Mas você sabe quando alguém te dá um grande presente sem você nem esperar e você fica assim tão sem graça que você quer recompensar a pessoa com alguma outra coisa, você quer fazer um café? Não, espera aí. Então tem gente que ela quer fazer isso com Jesus. Jesus na cruz não disse assim: eu fiz a minha parte, agora você tem que fazer a sua. Não. Jesus disse: está consumado, está feito. Por favor, creia no que eu fiz. Por isso que tem gente que ela nunca tem paz. Ela nunca tem paz, ela está sempre assombrada, ela está sempre com fardo, ela está sempre cansada espiritualmente, ela está sempre se condenando com fantasmas do passado, ela está sempre, cheia de dúvidas, ela está sempre, incompleta, ela está sempre intranquila. Ela não consegue descansar a alma dela, ela está sempre cheia de fardos e colocando cada vez mais fardos, mais fardos, mais fardos. Ela não consegue chegar diante do altar e dizer assim: ó Jesus, eu aceito o que o Senhor fez por mim. Muito obrigado, eu aceito esse sangue, eu aceito, eu creio na tua ressurreição. Perdoe-me. Eu recebo essa salvação. Tem gente que fala assim para mim: bispo, eu já fiz de tudo para me receber o Espírito Santo. Mas você já creu? Você já creu na promessa? Você já confiou na promessa? A pessoa faz de tudo, mas ela não confia na promessa. Ela quer tomar posse através de um mérito. E ela se esquece que é através da fé. Você que quer entregar a sua vida, você que quer receber o perdão, você que quer ter a certeza da tua salvação, você que quer se fortalecer espiritualmente, logo, logo a gente vai marcar aqui um grande batismo, mas independentemente disso, a partir de hoje o Senhor será contigo. Você quer ouvir a voz do Espírito Santo dizendo: eu sou contigo. Vem aqui na frente e nós vamos orar por você em nome do Senhor Jesus. Você que não está conseguindo ter paz esses dias, você que anda carregando fardos muito pesados, você que não consegue se perdoar. Gente que ela consegue colocar um tribunal, o tribunal dela está acima do tribunal de Deus. Jesus já perdoou, mas ela não consegue se perdoar.